Fala aí pessoal, beleza? Sou Thiago do canal Code Tech Ops. Vamos continuar nossa série de vídeos agora com a instalação do Docker no sistema operacional Linux Ubuntu 23.10, né? Conhecido como Ubuntu Mantic, beleza? Então, para iniciar nossa instalação passo a passo, né? Vamos primeiro conferir aqui rapidamente qual é a versão, né, do sistema operacional. Existe um comandinho nessas versões mais novas, né, que é o hostnamectl, né? A gente consegue verificar aqui a versão que a gente está trabalhando no sistema operacional, tá? Então, o Ubuntu 23.10, tá? Tem também o arquivo OS Release, beleza? Então, aqui a gente consegue ver o nome Ubuntu, né? E a versão 23.10, tá? Ubuntu Mantic Minotaur, né? Lembre desde já disso aqui, ó, essa variável version codename, ela vai ser usada lá na instalação do repositório oficial do Docker, tá? Então, version codename corresponde ao nome da versão do sistema operacional Linux, né? Que no caso aqui é o Mantic, beleza? Então, agora vamos testar rapidamente, sem precisar resolver nome mesmo, tá? Que a gente não vai precisar para poder fazer a instalação do Docker. A gente não vai precisar fazer nenhuma resolução de nome, então vamos fazer um ping rapidamente aqui com 4 pacotes aqui para um DNS público do Google, tá? Beleza, estamos com acesso à internet. Tem também aquele outro DNS público secundário, né, do Google, que é um final 44 também, beleza? Então, estamos com a versão do sistema operacional correta do vídeo, estamos com acesso à internet, beleza? Então, o próximo passo agora já é seguir no processo de instalação. Essa versão foi instalada do Ubuntu, ela não tem nada, tá? Ela é uma instalação totalmente limpa, nova, tá? Então, para iniciar a instalação, tem aqui um passo a passo, tá? Que vai ser disponibilizado também para vocês lá na descrição do vídeo, beleza? Então vamos começar. A própria documentação do Docker, ela informa que para poder fazer a instalação, a gente precisa primeiro conferir a arquitetura do sistema operacional que a gente está instalando, para confirmar se a gente pode instalar o Docker, né? Se o pacote Docker é compatível com o nosso sistema operacional, com essas arquiteturas, né? x86-64 ou AMD64, né? ARM-HF, ARM64 ou essas outras aqui, beleza? Então, basicamente, né? A gente vem aqui rapidinho. Esse comando aqui, ele vai printar, né? Com a arquitetura do sistema, então AMD64. Então, podemos continuar, beleza? Ela é compatível com a instalação, tá? O próximo passo é fazer a desinstalação de versões anteriores do Docker, né? Versões antigas, tá? A gente vai ver que o que a gente vai instalar aqui é o Docker CE, que é o Community Edition, né? Antigamente existia o Docker IO, porque agora o Docker é pago, né? Então, por ele ser pago, né? Tem versões do Docker pago, então ela tem essa versão Community que a gente vai fazer a utilização, né? Que é o Web faz de graça, tá? Então, basicamente, o que é que esse comando está fazendo? Esse comando aqui é um comando shell, né? Que vai ser interpretado pelo nosso bash, que é o que? Temos aqui uma estrutura de repetição, né? Um laço for, que vai iterar sobre essa lista aqui desses nomes de pacotes do Docker antigo, né? Para evitar conflito, ou se a gente quiser atualizar, né? O nosso Docker, tá? Então a gente vai fazer a desinstalação desses pacotes, né? Utilizando o comando sudo apt-get remove, tá? Beleza? Então, e esse pkg, ele é o relativo ao package, né? Que é cada iteração, ele vai pegar um nome de pacote desse e vai usar o remove, tá? Então, basicamente é isso que esse comando faz, beleza? Então, já vamos. Como esse sistema operacional aqui é um sistema operacional novo, então provavelmente não vem, tá? Não vem nenhum desses pacotes, beleza? Então, como ele não vem, o site do Docker, ele faz você fazer essa desinstalação, que é para você poder conferir, porque pode ser que você não esteja utilizando a versão que você quer trabalhar com o sistema operacional e o Docker. Por exemplo, você pode aproveitar esse mesmo tutorial para outras versões de sistema operacional. Então, por isso que ele pede para fazer essa desinstalação. O que foi que aconteceu aqui? Ele tem alguns pacotes que o sistema operacional ele conhece, tá? Que está lá no repositório
do Linux. Então, por exemplo, Docker.io, ele falou, ó, ele não está instalado, então não removido, beleza? Só que, por exemplo, tem esse Docker Doc, né? A documentação do Docker. O que ele diz, ó? Ele não reconheceu a localização desse pacote, beleza? Então, esse cara aqui, para esse sistema operacional moderno, que é o Mantic 2310, ele nem sabe que existe, né? Ó, o Docker Compose, mesma coisa, esse Compose V2, o Podman Docker, né? Podman é interessante, né? Porque ele já cai numa situação entre containerização, virtualização e simulação, né? É uma coisa que é legal que vocês quiserem estudar depois, beleza? Para ver essa diferença. Então esses pacotes não foram reconhecidos, mas também foi reconhecido aqui, ó, o Containerd e o Rank, né? Foi que ele disse, ó, não está instalado, então não removido, beleza? Pode ser que no de vocês, né, dependendo da versão do sistema operacional, ele precise fazer desinstalação de algum pacote desses, beleza? Prosseguindo aqui com o passo a passo, o próximo é fazer a instalação da chave oficial do Docker, né, que é a GPG Key, tá? Então, inicialmente a gente vai fazer o que? A gente vai copiar esse comando apt-get update, tá? Por quê? E no caso desse apt-get update é só para o sistema operacional reconhecer qual é a lista de repositórios que a gente tem para poder fazer instalação de atualização de pacotes, tá? Vou colocar a flag "-y" aqui, que é o yes, né, para não ficar pedindo confirmação caso seja necessário fazer atualização de alguns pacotes, né? Então vou colocar aqui "-y", vou esperar que ele atualizar. Vocês já podem perceber aqui que aqui na lista de repositórios existentes temos o Archive Ubuntu, né? E temos o Security Ubuntu, beleza? Então basicamente temos esses. Aí a gente vai adicionar futuramente o repositório do Docker também aqui no meio, tá? Então vocês podem perceber também aqui que a maioria deles deu get, porque foi a primeira vez que eu fiz a utilização desse apt-get update, né? Mas, por exemplo, deixa ele terminar aqui rapidinho. Se a gente rodar novamente esse comando apt-get update, ele não vai precisar mais fazer, digamos assim, esse get na intenção de pegar, né, identificar que existe esse repositório. Então, se eu der o apt-get update novamente, ele não vai mais fazer a utilização do get, né? Vai ser o hit, né? Que, ou seja, eu reconheço esse cara já existe. O próximo comando agora vai ser a instalação do curl, do CA Certificates, né? Porque a gente vai precisar fazer a utilização deles mais tarde, tá? Então, se eu quiser fazer a instalação, se eu utilizar novamente aqui o apt-get update, então vocês vão perceber que a lista vai estar bem menor, né? Basicamente, ela vai se restringir aqui a esses 4, né? Que são os 4 repositórios oficiais que temos no momento, né? E ele ficou como aqui, ó, como hit, como dia que eu já reconheço, né? Beleza? Então, o próximo aqui é fazer a instalação. Opa! Copiar aqui novamente. A instalação do CA Certificates, né? Via apt-get e o curl. Beleza? Que a gente vai utilizar mais pra frente, tá? O que foi que ele me respondeu aqui? Talvez no de vocês também não apareça isso, tá? Se não tiver na mesma versão, mas basicamente ele está falando que o CA Certificates e o curl já estão na versão mais nova, né? E não precisam ser instalados, né? Beleza? Pode ser que no de vocês precise também, tá? Esse próximo comando aqui é o sudo install "-m", aí passam umas permissões aqui, né? 755. E passa um "-d", que significa o diretório que eu vou aplicar essas permissões. Então, basicamente, esse comando ele não é muito natural de a gente ver no dia a dia, né, de usar, mas basicamente eu vou estar aplicando essa flag "-m" de "-mode", né, ou seja, eu vou aplicar permissões do tipo chmod aqui, ó, octais, beleza? Nesse diretório. Então, basicamente, eu vou instalar essas permissões nesse diretório, beleza? Então, vamos aqui passar pra cá, tá? Beleza? Então, rapidamente aqui, se a gente vier aqui dar um ls-l ou ll, né? Dependendo se a operação não temos que reconhece, outros não. Reconhece como é alias, o ll como o ls-l. Então, se eu vier aqui no /etc /pt /keyrings, né? Vamos só apt aqui, né? O que é que ele vai mostrar? Vai mostrar aqui que o keyrings agora está com as permissões 755, né? Ou seja, o dono do diretório pode ler, escrever e executar. O grupo do dono pode ler e executar, ou seja, a permissão 5, né? E o
qualquer outro usuário pode ler e executar também, né, o que tiver nesse diretório. Basicamente é isso, tá? Próximo passo agora vai ser baixar a chave oficial do Docker via curl, beleza? Então o que é que esse comando vai fazer? Está passando várias flags aqui, "-f", minúsculo, "s" minúsculo, "s" maiúsculo e o "l" maiúsculo. Basicamente essas flags é para poder fazer o download de um arquivo, tá? Em modo silencioso, ou seja, não vai poluir, não vai mostrar nada no nosso bash ali, tá? Ele vai baixar esse arquivo, que é uma GPG no site do Docker, né? Que é uma chave GPG, no caso, para poder fazer a instalação do Docker, e vai passar a flag "-o", né, de output, que vai fazer o que? Redirecionar o download dessa chave GPG para dentro da etc apt krings, que foi esse cara que a gente aplicou as permissões aqui em cima, e vamos chamar essa chave GPG de dockeresc, tá? Então, basicamente é isso que esse comando está fazendo. Então, como eu falei, não apresentou nada na tela, tá? Sem essas flags, por exemplo, o "-s", né, no caso, ele não vai fazer em modo silencioso, então ele vai aparecer algumas informações na tela aqui, então para não precisar poluir, digamos assim, a tela, né, então ele pede para passar essas flags, beleza? Então o próximo passo agora é aplicar permissões, né, novamente agora do tipo chmod, só que agora na chave que a gente está colocando, né, que no caso é a dockeresc, que a gente baixou via curl, beleza? Que é essa GPG aqui. Então vamos aplicar a permissão de A, né? Ou seja, de leitura para todo mundo. Todo mundo quem? Quando você utiliza o A, é a mesma coisa que substituir o UGO, né? Que é o usuário dono, o grupo do usuário dono e os outros, né? Qualquer outra pessoa. Então, se a gente quiser aplicar uma permissão de leitura para eles três, basta só digitar o A ou o UGO também que dá certo. Beleza? Então, vamos copiar aqui rapidinho para poder acelerar, né? Porque senão o vídeo vai ficar grande. Certo? Então, basicamente foi isso. Então, só dando uma conferida aqui, ó. Se a gente vier aqui na pasta krings, o que é que tem dentro? Tá com permissão, tá como root, né? O grupo, o dono e o grupo do dono, né? Porque a gente fez tudo como sudo, né? E as permissões que ele foi aplicado, ou seja, ele quer que, independente de qualquer coisa, ele quer que todo mundo, né, possa pelo menos ler. Então, tá condizente com o que temos aqui. Então, qualquer outra pessoa pode ler, qualquer outro usuário. Quem estiver participando do grupo do dono vai poder também ler. E o dono vai poder ler e executar. Ler e escrever, desculpa. Beleza? Essa foi uma permissão herdada, né? Esse W aqui não significa que quando a gente utiliza esse comando chmod, ele só vai fazer um append, né? Ele só vai adicionar com o que já tem, né? Beleza? Próximo passo agora vai ser instalar, né, e aplicar, né, o repositório oficial do Docker, para poder, via a chave, né, a gente fazer, quando a gente for baixar lá no site do Docker, via repositório, poder baixar a versão original, né, a versão segura, né. Então, para a gente poder fazer isso, a gente primeiro tem que ter a chave no nosso computador para poder se comunicar com o repositório e fazer o download da versão correta do Docker, beleza? Então, o que é que basicamente esse comandão aqui, bem grandão aqui, o que é que ele está dizendo, né? Ele deveria, né, printar na tela com esse eco, né? Tudo isso aqui, do deb, aqui, tá? Começa aqui no deb, até o stable, tá? Tudo isso aqui vai ser escrito, é o repositório, né? Só que o que é que ele mostra ali? Ele mostra aqui no começo aquele comando print architecture, né, que a gente fez a utilização, beleza? Então aqui ele já vai retornar MD64. Aqui ele SideNetBy, ele vai apresentar aqui a chave. Aqui o local que a gente vai fazer a utilização dessa chave para fazer o download. E aqui aquela variável version code name, lembra? Que vai vir a versão do sistema operacional que ele vai coletar aqui, ó, no etcos release, que nem eu falei lá no começo do vídeo. Beleza? Então aqui dentro vai entrar, aqui dentro desses parênteses com esse cifrão aqui, né? Vai entrar o quê? Vai entrar o nome Mantic, beleza? Na versão stable. E o que é que esse tab está fazendo aqui? O tab é um redirecionador de comandos, né? Então a saída desse comando, que é esse eco grandão aqui, vai ser redirecionado para esse editor de texto, chama TI, beleza? Que é o editor nativo aqui do Linux, que ele vai fazer o quê?
eu vou criar um arquivo chamado Docker List, né? E vou, com esse editor, né? Eu vou colocar todo esse stable aqui, tudo que for criado aqui dentro desse echo, eu vou colocar dentro desse Docker List. Então, esse Docker List vai ter só uma linha, que é justamente a linha com esse repositório. E a gente vai ver lá na frente quando a gente der esse comando apt-get update aqui embaixo. E por que eu falei, quando eu falei do echo, que ele não ia mostrar? Porque o redirecionamento aqui, que é feito no /dev/nu, que é o buraco negro do Linux, conhecido como buraco negro do Linux, né? Que é um arquivo lá que tudo que está lá ele é apagado, né? Ele some. Basicamente aí ele não vai mostrar nada na tela, tá? Então, para não ter que novamente poluir a tela, né? Mais uma vez, né? Então usa esses artifícios para que não apareça nada na tela, né? E polua, né? O nosso bash, enche de coisa, né? Com saída de comando, beleza? Então vou colar aqui, ó, ele vai quebrar a linha sem problema. Se eu der um enter, show, não apareceu nada, tá? Então a saída padrão ou saída de erro, beleza? Então o próximo passo agora é a gente dar o apt-get update. Quando a gente der o apt-get update novamente, o que é que vai aparecer? Aqueles repositórios que a gente já fez lá em cima, o apt-get update, eles vão aparecer normalmente, né? Aqueles no começo foram aqueles vários, né? Porque era a primeira vez que eu estava utilizando o update, mas na segunda vez vocês viram que só apareceram 4, né? Tá aqui em cima, beleza? Então aqui agora vai aparecer esses 4 quando eu rodar esse comando, mais esse repositório que a gente acabou de colocar ele aqui, beleza? Então vamos fazer aqui o teste. Solta apt-get update -y, né? Confirmação. Olha aí o que foi que apareceu aqui. Apareceu aqui agora o cat aqui, ó, do Docker. Ó, tá vendo? Na versão Mantic. Beleza? Então, se a gente quiser ver, né, o que é que tem lá dentro, né? Só para critério de ilustrar para vocês, aqui dentro, ó. Vou copiar ele aqui. Vou usar o cat. Então, o que é que tem nele? Só isso. Justamente o repositório do Docker, né? A saída desse comandão aqui grandão, né? Com várias variáveis. É justamente isso aqui, ó. A MD64, como eu falei, a assinatura do arquivo, aonde eu vou baixar, a versão que eu vou baixar, stable. Sistema operacional stable. Beleza? Então, o próximo passo agora, depois de já ter feito o apt-get update, é realmente fazer a instalação do Docker. Tá? Então, assim como o Docker tem algumas dependências, beleza? Então, essa instalação ela contempla também o Docker Compose, beleza? "-y" aqui, para não pedir confirmação. Então, ele vai começar a verificar, né, quais são os pacotes, vai ver quais são as dependências desses pacotes, baseado nos repositórios que nós temos disponíveis, se esse pacote ou as dependências dele constam na nossa lista de repositórios, beleza? Então é isso que ele está fazendo aí agora. Ele vai coletar cada dependência, cada pacote, baseado em cada repositório que a gente tem no nosso computador, no nosso sistema operacional. Aí ele vai fazer o download desses pacotes, depois que fizer o download, aí ele vai preparar, depois vai desempacotar, aí vai instalar, vai fazer tudo bem direitinho na sequência. Vocês podem acompanhar aqui linha a linha, né? O que é que ele está fazendo com cada versão, beleza? Tem algumas versões aqui, ó, que ele falou que precisa ser instalado aqui, ó, novos pacotes que serão instalados, ó. Docker Build X Plugin, Docker CS, SLI, ó, esse Docker CE Rootless Extras é novo. Essas libs aqui, ó, são novas, tá vendo? São dependências dos pacotes que a gente precisa para poder rodar o nosso Docker. Beleza? Aguardando mais um pouco. Não vou parar o vídeo, vou deixar aqui rolando para vocês poderem verificar como é que vai aparecer aí também, né? Se vai aparecer todo mundo igualzinho. Certo? Isso aqui é muito importante, né? Esse link simbólico que é criado, tá? Containerd, o Docker e o Docker Socket. Por que é importante vir também na instalação o Containerd?
Porque o Containerd é o container runtime do Docker, né? Ou seja, ele é o cara... Opa, vamos dar um OK aqui, beleza? Isso aqui ele aparece a partir dessa versão do Mantic, né? Nas versões anteriores do Mantic ele não aparece, porque ele está reclamando no caso do kernel, né? Beleza? Mas aqui ele vai é só reiniciar o computador que dá certo. Pode ser que no de vocês nem apareça, beleza? Aí ele pergunta aqui só alguns serviços que precisam ser restartados, beleza? Aí no caso aqui, vocês não precisam mexer em nada, tá? Basicamente é só apertar o tab aqui e dar OK, ele vai reiniciar alguns serviços para vocês. São coisas do Ubuntu Mantic, né? Do sistema operacional mais novo, né? Que sempre tem novidades, beleza? Então não precisa mexer em nada aqui no momento, basicamente só dar OK mesmo. Aí ele vai reiniciar alguns serviços para a gente, para poder já iniciar o Docker. Então enquanto ele faz esse reinício aqui, rapidamente eu vou só mostrar aqui uma coisa para vocês. Esse serviço do Containerd, ele é importante porque ele é o container runtime do Docker. Então é ele que o serviço do Docker se comunica para poder gerar o container, né? Enquanto o serviço do Docker a gente gerencia esses containers, né? E o socket a gente faz a comunicação, né, da API do CLI, que a gente vai digitar aqui os comandos, né? Via o Docker Socket, ele vai se comunicar com o serviço do Docker e o serviço do Docker com o Containerd e gerar o container. Beleza? Então basicamente funciona dessa forma, tá? Então sempre é necessário. Então ele está aqui avisando, né? Criando esses links simbólicos aqui, né? Que são esses symlinks, né? Basicamente ele está avisando ao sistema operacional que existem esses novos serviços, beleza? Ó, aqui ele reiniciou alguns serviços que foram necessários, né? Aí ele falou aqui, ó, que nenhum container precisou ser restartado porque realmente é a primeira vez, então não é necessário, nem tinha, né, container, né? A gente está instalando a primeira vez, nem tinha container para poder rodar. Beleza? Então, o último passo da instalação é rodar esse comando de teste com essa imagem de teste, que eu vou falar para vocês aqui rapidinho, como é que ele funciona. Beleza? O que acontece? Esse comando sudo do Docker, o sudo vocês já conhecem, né? Vamos instalar com permissões de administrador, né? Utilizar o comando no caso, né? A instalação já finalizou. Do comando Docker, beleza? O run é o comando auxiliar ao Docker, né? Para poder rodar um container. E aqui o nome da imagem, Hello World. Então, basicamente, se rodar essa imagem aqui, se rodar esse container, esse comando para gerar esse container baseado nessa imagem, a primeira coisa que ele tem que fazer é buscar a imagem Hello World localmente. Como ela não tem tag, ou seja, como ela não tem versão, então ele tem que ir lá no Docker Hub e fazer o download dessa imagem Hello World na versão latest. Se eu não passar a versão, ele sempre pega na última versão, na versão latest. Beleza? Então vamos dar aqui um Docker Hello World. Então o que foi que ele falou ali? Primeira linha. Ó, não encontrei essa imagem do Hello World latest, tá? Então não encontrei localmente, beleza? Então eu vou fazer o download, né? Que é o pull, beleza? Então ele faz o pull da imagem, tá aqui o identificador dela, tá? Falou aqui, ó, status, download de uma nova imagem, né? Chamada aqui Hello World latest, beleza? E em seguida, assim que ele fez o download, ele já executou o container. Esse container, ele realmente executa só isso aqui, nada mais. Beleza? O trabalho desse comando é só isso. O trabalho desse comando é rodar esse container de teste que vai aparecer só isso na tela. Beleza? Então é isso que ele aparece aí, tá? Esse aí é a função desse container. É realmente saber se está existindo a comunicação entre o socket do Docker, beleza? Entre o serviço do Docker e o containerd. Porque se tudo isso funcionou e apareceu, se ele fez o download da imagem lá, se em seguida ele rodou o container, beleza? Então significa que houve a comunicação do socket do Docker com o serviço do Docker e do serviço do Docker com o containerd, beleza? Então o que é que eu estou querendo dizer? Primeira coisa, se eu tentar baixar novamente, se eu tentar fazer a utilização desse comando novamente, ele vai rodar o container novamente, né? Mas não vai precisar mais baixar a imagem, porque a imagem já foi baixada localmente. E segundo, é que se eu tentar rodar ele sem o sudo, ele vai dar um problema, vai dar permissão negada, né, de comunicação com o socket, porque ele que vai comunicar com o serviço do Docker. Beleza? Então,
Assistam os vídeos o vídeo de pós-instalação que eu vou colocar no canal mais à frente, beleza? São comandos, né, que a gente vai fazer a utilização, né, a configuração passo a passo também, assim como foi essa instalação, de como a gente vai fazer a utilização do Docker, né, principalmente sem fazer a utilização do sudo, né, porque existem empresas que não disponibilizam o sudo para os seus colaboradores, né, eles colocam contas próprias, contas de serviço, né, então a gente precisa aprender a configurar ele, o Docker, né, o serviço do Docker para responder também em outras contas de usuário, não só como sudo, beleza? Então, para ilustrar aqui, finalmente, né? Então, vamos rodar aqui o Docker PS ou o Docker Container LS, que a gente vai rodar aqui os comandos os containers que foram executados, que estão sendo executados. Só que, nesse caso, essa imagem Docker Hello World, ela é uma imagem de container que ele só faz isso. Ele só gera essa imagem e morre. Ou seja, uma hora ele apareceu aí no Docker PS e sumiu. Só que ele sumiu e foi para onde? Se eu rodar a flag "-a", que é responder o all, todos os containers que já nasceram, já morreram, eles estão aqui. Então vocês podem perceber aqui, ó, que eu rodei 2 vezes esse container, né? Se eu rodar uma terceira vez esse container, como sudo, né? Ele vai executar o container e vai morrer. Então se eu der um docker ps, não vai estar aqui, mas se eu der um docker ps "-a", ele vai ter uma terceira execução ali. Esse container é tão rápido, né, que só para teste mesmo. Ó, 9 segundos foi criado e 7 segundos atrás ele morreu. Ou seja, a execução dele foi só 2 segundos. Beleza? E por fim, aqui está, sim, aqui é o Docker Container LS, né, para quem está com dúvida também, mesma coisa. E o Docker Images. Beleza? Vem as imagens e tenho aqui a imagem Hello World, né? Se eu não passar a versão, ele baixa na versão latest. Beleza, pessoal? Então, obrigado. Finalizamos aqui mais uma instalação. Compartilhem, dê o joinha. Espero que vocês tenham gostado. Bem passo a passo, bem explicado. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. E essa instalação, o passo a passo, vai estar lá na descrição. Beleza? Então, obrigado por tudo. Obrigado por ter acompanhado até o final e até mais.